Quando você está entrando numa vida com Deus, quando você está entrando numa disciplina, que nem quando você entra em jejum, que você busca um propósito para a tua vida, quando você olha para você e vê, pô, minha vida está parada, minha vida está estagnada, tudo dá errado, e você começa a entrar num propósito com Deus, porque Deus, ele é a verdade, ele é a cura. E quando você começa a ser verdadeiro, ser correto com as coisas, não mentir, não fazer o que é errado, você vai ter grandes desafios para você entrar dentro dessa intimidade com Deus. Você vai ter o desafio porque os malignos, eles não querem que você entre, que você saia, que você entre nessa energia divina. Eles não querem que você saia da turma deles, né? Que até então quem faz as coisas erradas participa das sombras, dos malignos. Então você serve a eles. Quando você se dá por conta de não servir mais a eles, se prepare, porque você vai ter alguns desafios. E nesses desafios, você vai dizer assim, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Então, você tem que ter uma consciência que quando você vai para esse nível de despertar de consciência, você começa a sofrer ataques. Pessoas começam a atacar você. Muitas coisas, não vou dizer muitas coisas, mas tem situações que você tem que ter os pés no chão, você tem que ter a mente em Deus, coração em Deus, e aí você começa a ser testado também. A tua fé começa a ser testada para te entrar nesse propósito com Deus. Aí você começa a ser testado, porque situações vão ocorrer onde vão abalar você. E você tem que estar mentalmente preparado para lidar com isso, senão você volta para a estaca zero. Quantas pessoas já começaram uma vida com Deus e pararam no meio do caminho porque não aguentaram? Voltaram aos vícios, voltaram a participar de uma vida mundana e não seguiram porque a pressão foi grande. Sabe aquela situação lá que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Porque a maioria cai no meio do caminho. E ser disciplinado, ter Deus dentro de você, seguir uma vida da verdade, uma vida que você não participa de coisas erradas, é um desafio muito grande. Então, são poucas pessoas que seguem uma vida disciplinada com Deus, que são corretos, que realmente servem de corpo e alma, de todo o seu ser a Deus, que não desejam mal para as pessoas, que não mexem no que não é dela. Em si, tem várias coisas em si, né, que uma pessoa de Deus ela é totalmente correta. Uma pessoa de Deus é muito correta, ela não faz coisas que vão desagradar a Deus. Então, você tem que ter consciência que você vai entrar para uma vida que é um desafio. Mas só que depois que passa esse desafio, é muito bom você viver com Deus, porque daí você passa a ser protegido por Deus. As coisas não te atacam mais. As coisas não chegam mais até você porque a tua vibração, o teu nível de consciência é outro, e Deus protege você. Deus vai protegendo você dos malignos, porque você passa a ser um filho mais iluminado, ou uma filha mais iluminada. Então, você começa a ter uma proteção. E a outra coisa, a tua energia ela sobe para outro nível. Então, essa energia, essa vibração, a vibração densa não chega nessa energia, que é uma energia mais divina. E as coisas que são má, elas passam
por baixo dessa energia, né? Porque você eleva a sua energia e as coisas más passam por baixo. Você não vai estar nessa frequência mais. Quando você está tendo o despertar de consciência, que você está se limpando, que essa energia ainda pega você, que aí te ataca, mas depois que você vai para um outro nível, aí você fica de boa. Você vai só mantendo sua vida com Deus, que as coisas más não pegam você mais. E assim viu? Viver com Deus é bom demais. É uma grande felicidade. Viver com Jesus é bom demais. Você entra para um sucesso, para uma prosperidade, que Deus abençoa muito, muito, muito tudo que você faz. Trabalho, relacionamento, amizades. É muito bom. É muito bom. O começo é difícil, mas depois vale muito a pena. Vale muito a pena. É como se você fosse subir uma montanha, tem aquele sacrifício, mas quando você chega lá em cima, daí você vê todo aquele horizonte lindo, maravilhoso, sente aquela paz interior. É mais ou menos esse exemplo. Viver com Deus é assim, tem um sacrifício no começo, mas depois tem a recompensa de você ver as coisas com um olhar mais amplo, que nem olhar esse horizonte. E a beleza daquele horizonte, de toda aquela paisagem, é Deus. É Deus que está ali. E aí você consegue ver com mais clareza. E assim é. Vale a pena viver com Deus, viver com Jesus. Vale muito a pena. Quando você está entrando numa vida com Deus, quando você está entrando numa disciplina, que nem quando você entra em jejum, que você busca um propósito para a tua vida, quando você olha para você e vê, pô, minha vida está parada, minha vida está estagnada, tudo dá errado, e você começa a entrar num propósito com Deus, porque Deus, Ele é a verdade, Ele é a cura. E quando você começa a ser verdadeiro, ser correto com as coisas, não mentir, não fazer o que é errado, você vai ter grandes desafios para você entrar dentro dessa intimidade com Deus. Você vai ter o desafio porque os malignos, eles não querem que você entre, que você saia, que você entre nessa energia divina. Eles não querem que você saia da turma deles, né? Que até então quem faz as coisas erradas participa das sombras, dos malignos. Então você serve a eles. Quando você se dá por conta de não servir mais a eles, se prepare, porque você vai ter alguns desafios. E nesses desafios, você vai dizer assim, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Então, você tem que ter uma consciência que quando você vai para esse nível de despertar de consciência, você começa a sofrer ataques. Pessoas começam a atacar você. Muitas coisas, não vou dizer muitas coisas, mas tem situações que você tem que ter os pés no chão, você tem que ter a mente em Deus, coração em Deus, e aí você começa a ser testado também. A tua fé começa a ser testada para te entrar nesse propósito com Deus. Aí você começa a ser testado, porque situações vão ocorrer onde vão abalar você. E você tem que estar mentalmente preparado para lidar com isso, senão você volta para estaca zero. Quantas pessoas já começaram uma vida com Deus e pararam no meio do caminho porque não aguentaram? Voltaram aos vícios, voltaram a participar de uma vida mundana e não seguiram porque a pressão foi grande. Sabe aquela situação lá que muitos são chamados e poucos são escolhidos?
porque a maioria cai no meio do caminho. E ser disciplinado, ter Deus dentro de você, seguir uma vida da verdade, uma vida que você não participa de coisas erradas, é um desafio muito grande. Então, são poucas pessoas que seguem uma vida disciplinada com Deus, que são corretos, que realmente servem de corpo e alma, de todo o seu ser a Deus, que não desejam mal para as pessoas, que não mexem no que não é dela. Em si, tem várias coisas em si, né, que uma pessoa de Deus ela é totalmente correta. Uma pessoa de Deus é muito correta, ela não faz coisas que vão desagradar a Deus. Então, você tem que ter consciência que você vai entrar para uma vida que é um desafio. Mas só que depois que passa esse desafio, é muito bom você viver com Deus, porque daí você passa a ser protegido por Deus. As coisas não te atacam mais. As coisas não chegam mais até você porque a tua vibração, o teu nível de consciência é outro, e Deus protege você. Deus vai protegendo você dos malignos, porque você passa a ser um filho mais iluminado, ou uma filha mais iluminada. Então, você começa a ter uma proteção. E a outra coisa, a tua energia ela sobe para outro nível. Então, essa energia, essa vibração, a vibração densa não chega nessa energia, que é uma energia mais divina. E as coisas que são má, elas passam por baixo dessa energia, né? Porque você eleva a sua energia e as coisas más passam por baixo. Você não vai estar nessa frequência mais. Quando você está tendo o despertar de consciência, que você está se limpando, que essa energia ainda pega você, que aí te ataca, mas depois que você vai para um outro nível, aí você fica de boa. Você vai só mantendo sua vida com Deus, que as coisas más não pegam você mais. E assim viu? Viver com Deus é bom demais. É uma grande felicidade. Viver com Jesus é bom demais. Você entra para um sucesso, para uma prosperidade, que Deus abençoa muito, muito, muito tudo o que você faz. Trabalho, relacionamento, amizades. É muito bom. É muito bom. O começo é difícil, mas depois vale muito a pena. Vale muito a pena. É como se você fosse subir uma montanha, tem aquele sacrifício, mas quando você chega lá em cima, daí você vê todo aquele horizonte lindo, maravilhoso, sente aquela paz interior. É mais ou menos esse exemplo. Viver com Deus é assim, tem um sacrifício no começo, mas depois tem a recompensa de você ver as coisas com um olhar mais amplo, que nem olhar esse horizonte. E a beleza daquele horizonte, de toda aquela paisagem, é Deus. É Deus que está ali, e aí você consegue ver com mais clareza. E assim vale a pena viver com Deus, viver com Jesus, vale muito a pena.